Graça e paz, família Shalom Adonai. Que bom a gente estar aqui juntos mais uma vez, mais um domingo. Sem dúvida nenhuma, a gente queria estar presencialmente, mas chegará esse momento. Enquanto isso, nos cabe orar, buscar a direção de Deus, continuar meditando e praticando a palavra dele e utilizar da evidência do Espírito Santo sobre nossas vidas para nos guiar nesse momento, que não é fácil, mas nós conseguiremos passar e suportar porque Cristo está conosco. Eu quero passar aqui algo que aconteceu conosco nesse dia. Hoje nós fizemos a primícia pela manhã, uma campanha de primícia, doação de alimentos, e eu quero agradecer, honrar em nome de Jesus aqueles irmãos que deixaram suas casas, o seu conforto, o seu isolamento social para ir até um supermercado, comprar um alimento e entregar aí no templo, lá na nossa amada casa Shalom Adonai. Nós tivemos algumas doações, vocês podem ver as fotos que vamos estar passando em algum lugar, acho que aqui do lado, e foi maravilhoso. A gente se sente tão alegre quando a gente percebe que existem pessoas dentro da nossa amada família Shalom Adonai que entende o que é ser igreja. A igreja é servir ao próximo, e nós tivemos uma experiência tremenda. Eu e o Flavinho saímos para entregar esses kits que foram montados, que os irmãos viram aí as fotos, e uma das pessoas que nós entregamos, que não vem ao caso quem seja, nós percebemos que não tinha nada. Se esse kit, se esse alimento não tivesse chegado no dia de hoje, eles não teriam condições de almoçar. Existem pessoas dentro da nossa igreja hoje, dentro da família Shalom Adonai, que estão precisando escolher entre o almoço, o jantar, entre o café da manhã, o almoço e o jantar. Talvez, quando nós compreendemos e entendemos esse problema, nós precisamos servir. E eu te convido a continuar servindo em nome de Jesus. Por algum motivo, nem todos puderam participar, mas nós estamos abertos ainda a receber mais doação, porque foi pouco, tem muita gente precisando. Por mais que a gente conseguiu suprir tudo hoje, existem mais pessoas e essas pessoas talvez vão precisar novamente. Então eu quero te convidar. Se você tem um alimento para doar, ligue para a gente, entre em contato com a gente busca na sua casa. Não fique sem participar dessa obra, porque ser igreja é isso, é servir um ao outro, e quando nós compreendemos isso, nos faz viver o evangelho de verdade. Porque jamais poderemos sentir paz se temos tudo em nossas casas, mas sabemos que o nosso irmão ao lado não tem. Nós temos que dividir, e glória a Deus, que Deus deu oportunidade para alguns dos irmãos dividir no dia de hoje, e está te dando essa oportunidade de dividir mais ainda durante esses próximos dias. Entre em contato com a gente vai buscar a sua doação, de onde for, para poder ajudar as pessoas. Amém. Graça e paz, irmãos. Hoje nós estaremos trazendo para a nossa meditação uma passagem que é muito falada, muito comentada, que fala sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Naim era uma cidade que ficava ao sudeste de Nazaré, e ali era quando houve um momento que Jesus estava em Cafarnaum. Ao sair de Cafarnaum, ele dirigiu a essa cidade. Então a gente vê neste contexto, a gente vê a multidão que seguia Jesus, uma multidão alegre, porque Jesus operava uma maravilha, e essa multidão seguia, eu creio que inclusive louvando, cantando e adentrando naquela cidade. Ao chegar na porta daquela cidade, eles depararam com a outra multidão. Uma multidão totalmente diferente daquela que Jesus estava no meio. Era uma multidão que carregava um morto ali. Era o filho dessa viúva chamada Naim, da cidade de Naim, aliás. E então, o que ocorre? Essa mulher, ninguém da sua família acompanhava havia uma multidão com ela, mas ninguém era da sua família, porque ela já havia feito aquele percurso outras vezes. Antes ela havia feito aquele percurso, quando ela levou seu marido para ser enterrado também. O que nos chama a atenção? Nós estamos vivendo um momento muito crítico na nossa vida. Quando nós deparamos com os noticiários, os comentários, com a pandemia que está aí nos assolando toda a humanidade,
nós vimos aí que o desejo nosso era estarmos reunidos no dia que se comemora o Dia das Mães. Mas, infelizmente, nós somos levados a nos precaver devido à fragilidade que existe nesse momento. A gente tem que ter a responsabilidade porque é uma crise muito grande. Eu quero imaginar, voltando no texto aqui, eu quero imaginar a situação daquela mulher. Aquela mulher dependia da sobrevivência dela, dependia do seu filho. E agora o filho morre. E ela então, como seria a vida dela após enterrar o seu filho e voltar para sua casa? Aquela multidão não fazia parte da sua família. Então ela se tornaria só. E eu quero dizer para os irmãos que neste momento, muitos filhos enterraram os seus familiares. Muitos filhos não vão ter o privilégio de levar uma flor para entregar à sua mãe. Ou, por que não dizer a mãe também? Que durante todo o tempo ela cuidou daquele filho ao nascer, ela cuidou, teve a luta. Quantas e quantas vezes essa mãe foi a última a deitar em casa, a última a dormir, depois de um dia de luta, de trabalho. Ela foi a última porque ela ia pelas janelas, pelas madrugadas, nos muros, olhando para aquela rua solitária, na expectativa de ver o seu filho voltando para casa. E muitos nesse momento não vão ter esse privilégio de poder oferecer um abraço para sua mãe, oferecer uma flor para sua mãe, igual nós temos visto aí a floricultura fazendo um alarde aí da quantidade de flores que estão sendo dedicadas às mães. Isso é bom, isso é muito importante, é salutar e devemos realmente homenagear aquela que lá no primórdio, lá quando Deus determinou que ela gerasse filhos, então que ela fosse mãe. Mas eu quero dizer, é uma palavra tão pequena, mãe, mas imaginamos a ansiedade daquela mãe quando gera o seu filho e vai cuidando dele nas suas noites, nas suas dificuldades, nos seus choros, e ela levanta de noite para cuidar, para trocar, para amamentar e tudo. E quando ela ouve pela primeira vez aquele filho ou a filha chamar ela de mãe. Imagina, mas nesse momento muitos não poderão fazer isso, porque estamos vivendo um mundo muito conturbado. É muita gente, não podemos imaginar, nem numa guerra nós conseguimos imaginar quantas pessoas já partiram, quantas pessoas morreram sem sequer poder despedir da família. Eu vi uma palavra que eu achei interessante, muito interessante. Muitas vezes nós nos preocupamos com a nossa vida, nos preocupamos de largar uma história, largar um legado, e aquela pessoa disse uma palavra que eu achei muito importante. Ele disse que ele não escrevia a sua história, que Deus que escrevia a história. E que Deus tem escrito a história da nossa vida. Nós não sabemos até quando nós vamos estar à mercê dessa calamidade, deste momento tão difícil que estamos vivendo. Praticamente, nós, desde 2004, nós nunca deixamos de estar junto com a mamãe, comemorando, abraçando, oferecendo uma lembrança. Mas neste momento, a única coisa que nós podemos oferecer é falar, é dizer que nenhuma flor é mais importante do que ela, porque ela foi escolhida. Ela foi escolhida por Deus para gerar um filho. Nós sabemos de várias mulheres. Ana sofreu amargamente, durante anos e anos, ela sofreu por falta de um filho.
Ela orou, clamou o Senhor, prometeu a Deus e cumpriu a tua promessa quando Deus também deu a ela o filho. E por que não falar também de Sara, que durante já avançada a sua idade, Deus privilegiou ela de abrir a sua madre para que ela pudesse também gerar filho. E nós achamos aí, quando nós olhamos na história da palavra de Deus, nós vimos Raquel também, sempre sofreram porque não podia gerar filho. Então, naquele momento era a coisa mais difícil, e hoje nós sabemos que muitas mulheres, ao casar, elas têm a esperança de ter filhos e muitas vezes elas são frustradas, porque alguma coisa no seu organismo, metabolismo, não permite acontecer isso aí. Então, muitas têm partido por uma adoção, por um cuidado, que é importante também, porque nós sabemos da carência que existe neste meio. Então, mas tudo, hoje, nós olhamos, que quando passamos a analisar o dia que nós estamos prestes a comemorar, o Dia das Mães. Eu digo para vocês, filhos, que têm ainda sua mãe, cuida dela. Cuida da sua mãe porque é a única que você tem. Não existe duas mães. Não existe duas mulheres para poder ter uma criança. Mãe é única. Você pode chamar várias pessoas de mãe, mas a única que te gerou e te pôs no mundo, que cuidou de você e que sofreu durante o período de gestação, é a sua mãe. É aquela que ouviu pela primeira vez você chamar ela de mãe. Então, que nós possamos meditar neste momento e pensar no sofrimento daquela mulher que vivia naquela cidade chamada Naim. Essa mulher que nem nome sequer tem. Essa mulher sem nome, ela aparece unicamente no Evangelho de Lucas. Lá em Lucas 7, no capítulo 11 a 17. Então, ela, na realidade, havia uma preocupação pelos excluídos, que registrou a ressurreição do filho dessa viúva. Sua única fonte de sustento. Hoje, nós olhamos para o mundo, olhamos para filas imensas de pessoas procurando R$600. Quando paramos para analisar, quando nós entramos num supermercado para fazer uma compra, esses R$600, o que ele vale? Está tudo caro, tudo pela dificuldade, e tudo, mas pessoas passando horas e horas numa fila para poder receber essa ajuda que o governo está dando. E muitas pessoas nesse momento estão passando fome, passando necessidade, doente, muitas vezes sem saber nenhum recurso, sem poder se locomover, porque vivemos num momento muito angustiante. Eu quero dizer para a sua mãe que cuida da sua família. Sei que vocês têm cuidado desde o nascimento, mas que os seus filhos também cuidam de suas mães, cuida dos seus familiares, pela importância que Deus dá à mãe, pela importância que Deus deu no relacionamento do homem e a mulher lá no paraíso, que ele disse que multiplicasse e povoasse a terra. E a terra está povoada, mas infelizmente nós estamos sofrendo com essa calamidade que tem destruído muitas famílias, levando luto, levando tristeza e angústia. Mas que nós possamos, neste momento, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida, porque sabemos que Deus está olhando para a humanidade e tem um momento certo da intervenção divina do Senhor. E que nós possamos continuar colocando diante de Deus a nossa vida, colocando diante de Deus os desejos nossos, porque Deus quer ouvir dos nossos lábios o clamor de um povo. Porque nós devemos clamar angustiadamente para que Deus livre a humanidade da peste que tem assolado este mundo. Eu quero estar, neste momento, conclamando aos filhos, honrar seus pais, que é os únicos que vocês têm. Honra seus pais. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.
Agora eu quero estar orando pelas mamães. Quiser estar lá junto, como sempre nós fizemos, como eu disse um pouquinho antes. Quiser estar ali para estar abraçando vocês, orando, homenageando e tudo. Mas a maior homenagem que tem é de Deus. A maior homenagem que tem é Jesus na vida suas. Então, mas eu quero estar orando por vocês. Ó Deus, neste momento tão importante, aonde nós quisermos que estaríamos reunidos ali para estar juntamente com as suas irmãs, comemorando esse dia tão importante na vida das tuas filhas. Mas infelizmente, devido à natureza que estamos vivendo, nós não podemos estar presentes, mas espiritualmente nós estamos junto com as suas filhas. Queremos agradecer ao Pai por cada mamãe, não só as mamães da nossa igreja, não só as mamães que nós conhecemos, mas todas as mães aí. Que o Senhor possa, ó Deus, estar abençoando, trazendo paz, trazendo harmonia, Senhor. Que haja, Senhor, a paz do Senhor em cada casa, em cada lar. Meu Deus, quando nós olhamos e vimos que muitas pessoas têm destruído aquilo que Deus tem edificado através de falta de entendimento, brigas dentro de casa, meu Deus, eu te peço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Não permita, meu Deus, que o inimigo adentra dentro das casas para poder destruir a união, que a menina dos teus olhos foi a união da família. E que a família tenha sempre ali, juntamente com o Senhor, ó Pai, a presença do Senhor, que o Senhor possa estar entrando em cada casa agora, levando a paz do Senhor, colocando ali, porque nós sabemos que a tua palavra diz que o Senhor está à porta e bate, e que a pessoa possa abrir o seu coração para o Senhor e entender que somente através do Senhor nós encontramos o refrigério e encontramos a segurança. Eu te agradeço, ó Pai, e peço a bênção sobrenatural sobre a vida das tuas filhas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.